Bom dia, queridos. Tudo bom com vocês? Sou a professora Alessandra, a sua professora do terceiro ano. Mais um dia feliz e abençoado. Nós estamos aqui para continuarmos, né, a estudar, a conhecer os nossos conteúdos de português. Exatamente. Hoje a nossa aula será sobre um assunto bem especial na nossa disciplina de português. Tia Alessandra, e qual será o nosso conteúdo de hoje? Bom, a tia Alessandra vai já mostrar para vocês. Então vamos lá observar? Hoje nós vamos aprender algumas palavras com CH, LH e NH e está lá no seu livro, na página 50. Então, hoje nós vamos conhecer palavras novas, vocês vão conhecer palavras novas. Vai ser muito interessante a nossa aula de hoje. Então, preste bastante atenção. Vamos lá? Olha, lá na página 50 do seu livro de português, tem uma receita deliciosa de lasanha de pão e molho branco. Tia Alessandra, eu olhei essa receita lá no meu livro de português. Eu vou pedir para a mamãe, para a vovó, para algum dos meus responsáveis fazer. Ótima escolha, pessoal. Muito bom, viu? Depois conta para mim se você gostou ou não dessa maravilhosa receita que está aí no seu livro, tá certo? Combinado? Vamos seguir em diante. Observem, pessoal, que nessa sua receita que tem aí no seu livro, algumas palavras destacadas no texto. Essas palavras destacadas no texto, ela possuem dígrafo. Quais são essas palavras? Nós temos milho, colher, picadinha. Então, lá no seu texto, né, no livro na página 50, lá na sua receita, tem essas três palavras destacadas: milho, colher e picadinha. Observem que as letras C, N e L, elas estão seguidas da letra H e então juntas elas formam dígrafos, ou seja, elas representam juntas um único som. Vamos aqui às palavras com CH. Já é muito conhecida essa família, né? Do chá, xé, xi, xó e chu. A tia Alessandra trouxe algumas palavras para que vocês pudessem conhecer, porque é muito interessante, gente, conhecer as novas palavras, até porque o som do CH, ele é muito parecido com o do X. Então, a gente precisa conhecer estas palavras para que nós possamos identificar se elas são escritas com CH ou com X. Tia Alessandra, e como eu chego a esse conhecimento? Conhecendo estas palavras. Então, a tia Alessandra trouxe algumas palavras para vocês e nós vamos ler juntinhos, tá certo? Então, aí na sua casa, eu espero que você leia juntamente com a tia Alessandra. Nós vamos ler por colunas e é bom que você faça isso fazendo aquela leitura em voz alta, para que você escute a sua pronúncia, para que você escute se realmente você está pronunciando corretamente essas palavras. Então, vamos lá para a primeira coluna. Nós temos lá machucado, chocolate, cachorro, fechadura, mochila, charrete. Ah, tia Alessandra, existem algumas palavras que eu pensava que eram escritas com X. Olha só, agora você não vai mais se enganar. Vamos para a próxima coluna, vamos para a nossa segunda coluna. Chaveiro, chicote,
chuveiro, chupeta, boliche, bolacha. Agora para a nossa terceira coluna. Chave, choro, chuchu, chuva, chita, chama. Ótimo, meus amores. Agora a nossa última coluna. Vamos lá, estou contando com a sua participação. Chuteira, fechado, chácara, cheiro, chapéu e chaminé. Muito bom, meus amores. Quem participou, olha, a tia amou e com certeza você está aprendendo mais. Agora, vamos para algumas palavrinhas com LH. Vamos juntos para que o nosso conhecimento aumente a cada dia? Vamos lá? Então, as palavras são velho, gentalha. Lembra do Kiko? Gentalha, gentalha. É sim, é assim que se escreve gentalha. Próxima palavra, migalha, orvalho, brilhante, acolher, mulher, encolher, barulhento. Muito bem, meus amores. Agora, queridos, nós vamos observar as palavras escritas com CH, LH e NH. Vamos lá? Algumas palavras nós já conhecemos ali com CH. Vamos lá repetir? Chave, bolacha, cheiro, sanduíche, chinelo, mochila, choque, cachorro e chuva. Agora vamos às palavrinhas com LH. Toalha, abelha, orelha, bilhete, mulher, conselho, milho, olho, vermelho. Agora, a nossa última coluna com as palavrinhas com NH. Ganhar, cunhado, amanhã, aranha, banheiro, conhecer, sonho, banho e caminho. Muito bem, queridos. Agora, meus amores, vamos para as nossas atividades. Vamos praticar aquilo que nós aprendemos hoje. E para essa prática, nós vamos lá para o nosso livro, na página 51 e 52. Então, vamos lá para a página 51 e 52 e vamos verificar o que está escrito lá na nossa primeira questão. Na primeira questão diz o seguinte, pessoal: escreva o nome das figuras no caça-palavra. Então, você tem algumas figurinhas ao lado do seu caça-palavra. Você já sabe o nome dessas figuras, então você vai procurar lá no caça-palavras, irá circular o nome de cada uma destas figuras. Na segunda questão, você irá marcar um X, tá certo? Você irá marcar um X nas palavras em que a letra H não se juntou a nenhuma outra para formar dígrafo. Então, você deve estar atento que nós estudamos aquelas letrinhas que se juntam com H para formar dígrafo. Agora, na segunda questão, você irá procurar essas palavras que não são dígrafos, tá certo? Você vai procurar essas palavrinhas com H que não são dígrafos e irá marcar um X nessas palavras. Na terceira questão, diz o seguinte: algumas palavras com dígrafo NH estão no diminutivo. Assinale as palavras abaixo que não estão no diminutivo. Então, eu tenho algumas palavras aí na terceira questão que estão no diminutivo e outras que não estão.
quais são aquelas que você vai marcar um X? Você irá marcar um X naquelas que não estão no diminutivo. Vamos agora para a quarta questão. Diz o seguinte: com a ajuda do banco de palavras, complete as frases e depois transforme-as em um pequeno texto. Não esqueça do título. Nós sabemos que todas as vezes que nós vamos fazer um texto, nós temos que colocar o título, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer aí na quarta questão. Você tem essas palavrinhas nesse retângulo e você vai completar as frases abaixo com essas palavras. Logo depois, você irá pegar justamente essas palavras do retângulo e irá fazer um pequeno texto. Um texto bem criativo, tá certo? Use a sua imaginação. Não esqueça de colocar o título desse texto, tá bom, meus amores? Queridos, essa foi a nossa aula de português de hoje, relacionado às palavras com LH, NH e CH. Tia Alessandra, terminou a nossa aula por hoje? Não, meus amores, porque nós iremos aproveitar, iremos dar continuidade, tá certo? Com a nossa atividade. Porém, essa atividade que nós iremos completar agora vai ser relacionado, tá certo, meus amores? Vai ser relacionado à produção de texto, tá certo? Então, hoje nós também iremos aproveitar para estudar um pouco mais sobre nossa produção de texto. E esse assunto é sobre fábula e se encontra no seu livro na página 10. É um assunto muito legal, gente. Tenho certeza que a maioria dos nossos textos, né, que a tia Alessandra traz para vocês, são relacionados à fábula e como é importante que nós estudemos esse gênero textual. Primeira coisa, o que é fábula, tia Alessandra? Gente, fábula é uma narrativa curta que tem entre as personagens animais agindo como seres humanos e que traz uma lição de moral. Acho que vocês já perceberam que em todas as nossas fábulas, no final, nós temos moral da história, né? Algum ensinamento que aquela fábula ela traz para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Então, essa fábula, ela utiliza-se muito também de animais, animais que falam, que sentem, que têm aquele sentimento e traz toda uma lição de moral, traz todo um aprendizado para o nosso cotidiano. E a fábula de hoje é O Leão e o Rato, escrito por Esopo. Então vamos lá? Vamos conhecer mais uma fábula? Vamos sim! Certo dia, estava um leão dormindo, despreocupado, quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs a pata em cima do ratinho, abriu a boca e preparou-se para o devorar. Perdoa-me, perdoa-me desta vez, e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim, disse o ratinho. O leão se divertiu tanto com essa ideia que levantou a pata e o deixou partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores queriam entregá-lo vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nesse momento, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequenininho salvou o rei dos animais. Moral da história:
Não devemos subestimar os outros. Olha só que fábula interessante, né? Uma fábula riquíssima que nos traz um ensinamento muito interessante, que conhecedor de todos que na natureza o leão é o rei, é o mais poderoso, é o mais potente. Só que naquele momento toda a sua força, toda a sua garra, ela não serviam para que ele pudesse se desprender daquelas cordas, mas ali, como um ratinho, a que ele já tinha ajudado uma vez, pôde sim ajudá-lo. Muitas vezes nós pensamos, ele não pode me ajudar porque eu sou superior, querem, né? Acham que são superiores aos outros, mas as pessoas elas conseguem nos ajudar de maneiras diferentes. Então, por isso que nós nunca devemos subestimar os outros, sempre devemos valorizar as pessoas, porque ninguém sabe o dia que nós precisamos uns dos outros. Sempre nós estaremos ali precisando de alguém, quer seja numa ajuda financeira, numa palavra de conforto, numa mão amiga para nos levantar quando estamos caídos, tá certo? Então, valorize sempre o seu próximo. E a nossa atividade? Sim, nós vamos praticar também a nossa atividade no livro. Lá no nosso livro de produção de texto, existe lá a atividade na página 11 que nós vamos aqui explicar para que você possa fazer aí na sua casa, tá certo? Bem bonito aí, bem organizado, caprichando aí na sua letra. Vamos lá. Na primeira questão, ele pergunta: quais são as principais personagens desta história? Então, você, conhecedor da história que a tia Alessandra, né, da fábula que a tia Alessandra acabou de ler para você, conhece quais são os personagens principais? Aí você escreve aí na primeira questão. Na segunda questão, em sua opinião, por que o leão se divertiu com a ideia do ratinho? Qual foi a ideia do ratinho? Ele, naquele momento, né, que ele o prendeu, que o leão o prendeu, ele disse para que ele pudesse soltar ele, porque quem sabe um dia ele não iria ajudar. Então foi essa ideia que o leão se divertiu. Aí, por que será? Mas por que que você acha que o leão se divertiu com essa ideia de o ratinho um dia poder ajudá-lo? Aí você vai escrever a sua opinião aí na segunda questão. Na terceira questão, nós temos a moral da história das fábulas. Ela está aonde? Ela está localizada aonde? Sempre a tia Alessandra já comentou com vocês. Sempre nós temos a moral da história. Mas essa moral da história, ela está no início, no meio ou no fim do texto? Aí você irá marcar a opção correta. Já na quarta questão, diz o seguinte: enumere as características que você acha que se relacionam com os animais abaixo. Então, nós temos várias características e você irá colocar o número 1 para aquilo que se refere ao rato e número 2 para aquilo que se refere ao leão. A tia Alessandra, essa característica aqui, com certeza é do rato. O leão não vai ter essa característica, não. Então, coloca o número 1. Tia Alessandra, essa daqui, olha, com certeza é do leão. Essa característica aqui é uma das características do leão. Então, vou colocar lá o número 2. Muito bem, meus amigos. Na quinta questão, a moral da história das fábulas lembra que gênero textual? Então, você tem 4 gêneros textuais e você irá marcar aquele a que a moral das histórias se relaciona. Ela lembra qual desses gêneros a moral da história? Aí você irá marcar o X. E na sexta questão, diz o seguinte: escreva um novo final para a fábula, imaginando como teria sido o desfecho da história, caso o leão não tivesse perdoado o ratinho.
Então, agora, amores, vocês irão utilizar a sua imaginação. Vocês irão imaginar, mas se o leão não tivesse perdoado o ratinho, o que teria acontecido lá no final da história? Então, eu quero que você coloque só o finalzinho da história. Tia Alessandra, eu conto a história toda? Não há necessidade. Você coloca só o finalzinho, a última. Você não lembra da última parte que o ratinho salvou o leão? Pois agora, e se o leão não tivesse sido generoso com o ratinho? Como seria o final dessa história? Agora você irá usar a sua criatividade e irá me contar o final dessa história. Tá certo, meus amores? Queridos, essa foi a nossa aula de hoje de produção de texto relacionado à fábula. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Dê um dia de paz e um dia abençoado. Um beijão da tia Alessandra. Tchau, meus amores, e até a nossa próxima videoaula.